Entre os anos de 1937 e 45, comprovadamente, e muito antes de 37, por informações que colhemos, havia um meio de transporte aqui em Pedro Leopoldo que se assemelhava ao sistema adotado na Inglaterra e era bastante apreciado por turistas. Àquele tempo, de saudosa memória, o nosso querido e internacionalmente conhecido Chico Xavier trabalhava na antiga Fazenda Modelo, que era chefiada pelo engenheiro agrônomo Dr. Romo Joviano. A Fazenda Modelo, que era um modelo de fazenda, conhecida e respeitada no Brasil inteiro, possuía um aprimorado plantel e para cuidar dos animais em número elevado, havia centenas de funcionários de várias categorias profissionais. A grande maioria morava na localidade de Santo Antônio da Barra, que fica a pequena distância, e muitos outros residiam na cidade. Como não havia automóvel, muitos empregados faziam uso de bicicletas e outros iam a pé. Para resolver o problema dos que moravam em Pedro Leopoldo e não tinham condições de andar de bicicleta nem a pé, adotou-se o sistema de transporte puxado por animais, dentre eles a charrete, com capacidade para 3 pessoas. Apesar de haver muitas charretes, o Dr. Romo Joviano resolveu experimentar um outro transporte coletivo de tamanho considerável, com 2 fileiras de bancos laterais, afora o banco da frente. Era, por assim dizer, uma miniatura da Arca de Noé, com a diferença de que se movia em terra firme. Deu certo, e o novo transporte recebeu por batismo o nome de charretão, que quer dizer charrete grande. Não obstante as chacotas que se faziam em cima do charretão, que algumas pessoas chamavam de geringonça, o certo é que resolveu o problema coletivo de transporte dos funcionários da Fazenda Modelo para a cidade e, com o correr dos tempos, tornou-se um veículo de luxo. Andar de charretão, naquela época, era tão importante e divertido como é hoje a viagem supersônica. O charretão era dirigido por funcionário que pertencia à seção de cavalariça, e dentre os muitos do nosso tempo, nos lembramos com saudades dos ex-colegas Nicodemos Antônio da Silva, Alípio Silva e José Jerônimo da Silva, todos de uma só família, Luiz Jordão, afora outros. Diariamente o charretão fazia várias viagens, pela manhã para buscar os funcionários, às 11 horas para o almoço, voltando ao meio-dia, e às 17 horas após o final do expediente. De vez em quando havia um extraordinário, geralmente para o transporte de escolares, que iam fazer excursão à Fazenda Modelo em busca de aprimoramento ou simplesmente para visitar aquele local de incalculável beleza natural, onde corria água cristalina em seus córregos e regatos, onde havia também lagos artificiais ornados com plantas exóticas e desenvolvimento de piscicultura e apicultura, cujas ruas e avenidas eram ainda enfeitadas por antiquíssimos bambuzais, verdes e amarelos, que, além do colorido, proporcionavam sombras agradáveis. Com a desativação da Fazenda Modelo, muitos dos seus utensílios foram leiloados em asta pública, e, dentre eles, o inesquecível charretão. O Arquivo Gelião, que acompanha de perto todos os movimentos artísticos e culturais e outros de alta relevância para a cidade, teve a satisfação de fazer um documentário da antiga Fazenda Modelo em 3 de janeiro de 1988, para a memória de Pedro Leopoldo. E nesta data, 29 de outubro de 1988, às 17 horas e 30 minutos, volta ao assunto para filmar o tradicional charretão, que hoje descansa em paz na localidade de Santo Antônio da Barra, da propriedade da senhora Anita de Assis Alves Pereira, viúva do senhor Carlos Alves Pereira, de saudosa memória. O charretão foi leiloado em primeira mão pelo senhor Silvio Carvalho, pelo preço de 20 cruzeiros, moeda da época, e vendido por 40 cruzeiros ao senhor Carlos, há cerca de 18 anos mais ou menos, conforme nos informou a senhora Anita. Achamos a peça rara no luxuoso quintal da residência de Dona Anita, situada à Rua Santos, número 100, em Santo Antônio da Barra. O charretão está conservado, pintado e com excelente apresentação.
O meu filho deve pedir uma coisa para vocês. Se tem jeito, ele dando uma fita, vocês copiarem. Nossos sinceros agradecimentos à senhora Anita de Assis Alves Pereira e seus dignos familiares e ao Amaury Cardial pela grande colaboração, o qual nos conduziu até o rancho do Matuto, onde filmamos o tradicional charretão. E eu fico sem falar nada. Vocês estão filmando. Já falou? Gosta de conversar? Eu gosto que as pessoas venham. Pois então. Filmando e eu falando. Isso é que é bom, né? Ai. Para completar esse filme, Dona Anita, que é a proprietária do atual charretão, vai nos contar um caso ocorrido nos tempos do curso primário e quando a gente fazia uma excursão à Fazenda Modelo. Quando a gente estava programado para ir à Fazenda Modelo fazer uma excursão, eu sei que cheguei na hora, o charretão já estava saindo. Eu tive que correr atrás do charretão para poder alcançar e ir na excursão. Roteiro e narrador, Oswaldo Gonçalves do Carmo. Transporte, Amaury Cardial. Câmera, Gelião. Agradecimentos, Contran, Comércio, Transporte Mineiro. Este filme pertence ao acervo do Arquivo Gelião para a memória de Pedro Leopoldo. Pedro Leopoldo, 29 de outubro de 1988. Ai, ai. É isso.